Amém, glória a Deus. Hoje é o 7º dia do propósito e vamos continuar a leitura, em Atos capítulo 8. Então diz assim, capítulo 7, perdão. Diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes que ele se mudasse para Harã, e disse: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Harã, até a morte do seu pai. Depois Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora moram. Mas Deus não deu a ele nenhuma herança aqui, nenhum pedaço de terra. Entretanto, Deus prometeu que no fim de tudo, ele e, depois dele, os seus descendentes possuirão a terra. Embora, na época, ele ainda não tivesse filhos, mas Deus falou a ele dessa forma: os seus descendentes vão ser peregrinos em uma terra estrangeira e ali se tornarão escravos e serão maltratados por 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês, e depois sairão dali, voltarão até a esta terra e me adorarão neste lugar. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia da circuncisão, como sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Por isso, Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado quando estava com 8 dias de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 patriarcas da nação judaica. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que na simpatia do faraó, o rei do Egito, Deus também deu a José uma sabedoria excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que ainda havia um trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Quando for a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus irmãos, e eles foram apresentados ao faraó. Então José mandou trazer Jacó, o pai dele, para o Egito, e toda a sua família, que eram ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos seus filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão em libertar os seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito. Então foi coroado um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei conspirou contra o nosso povo, forçando os pais a abandonarem os seus filhos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por aquela época nasceu Moisés, uma criança bonita aos olhos de Deus, e ele foi escondido em casa por 3 meses. E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram, e a filha do faraó encontrou Moisés e adotou o bebê como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu os israelitas
e o vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles. Porém, eles não entenderam. No outro dia, viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são os irmãos e não deveriam estar brigando assim. Isto está errado. Porém, o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, num arbusto em chamas. Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo o que seria. Ao chegar perto para ver, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar. Depois o Senhor disse, tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha, eu vou enviar você ao Egito. Assim Deus mandou de volta ao mesmo homem que o povo de Israel tinha desprezado antes. Quando perguntaram a ele, quem fez de você autoridade e juiz sobre nós? Moisés foi enviado para ser autoridade e o libertador deles. Depois que o anjo lhe apareceu no arbusto, por meio de muitos sinais e maravilhas, ele os conduziu para fora do Egito, através do Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará entre os irmãos de vocês um profeta semelhante a mim. Pois no deserto Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e o anjo que deu a eles a lei de Deus, a palavra viva no Monte Sinai para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados recusaram-se a obedecer a ele, desprezaram Moisés e quiseram voltar ao Egito. Disseram a Arão, faça ídolos para nós, para que tenhamos deuses que nos levam diante, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés e nos tirou do Egito. Assim eles fizeram um bezerro como um ídolo e ofereceram sacrifício a ele e celebraram aquela coisa que tinha feito. Então Deus lhe deu as costas e abandonou a todos eles, deixando o que servissem ao sol, à lua e às estrelas como deuses deles. Conforme foi escrito no livro dos profetas, foi a mim que vocês ofereceram o sacrifício naqueles 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Não, o interesse verdadeiro de vocês estava nos seus deuses pagãos, em Moloque, na estrela do seu deus Refã, e em todas as imagens que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei vocês para o exílio, para além da Babilônia. Os nossos antepassados levavam com eles o tabernáculo da aliança, através do deserto. O tabernáculo foi fabricado exatamente de acordo com o plano de Deus tinha mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué conduziu as batalhas contra as nações estrangeiras, esse tabernáculo foi levado com eles para o seu novo território e usado até o tempo do rei Davi. E Deus abençoou grandemente a Davi, que pediu que lhe permitisse construir uma habitação permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão que construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir? Diz o Senhor. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito
desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos dos anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, tamparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isso, morreu. Pai, em nome de Jesus, a Ti rendo graças, meu Pai, que nesse momento, que cada palavra que venha sair da minha boca, que não venha ser as minhas, mas que seja do Espírito Santo. Me usa, meu Pai, assim como o Senhor usou a vida de Estevão. Que eu venha, meu Pai, ser cheio do Teu Espírito, meu Pai. Derrama a Tua glória sobre esse lugar. Que cada pessoa que está aqui e o online, que venha sentir a Tua poderosa presença, o Teu doce Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como foi iniciado ontem sobre a história de Estevão, quem foi Estevão? O Estevão foi um dos sete homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Estevão significa coroa, do grego Stéphanos. Então, ao ler essa passagem, quem me tocou mais foi a história de Estevão aqui no final, que Estevão ele foi condenado à morte por falsas acusações. E eu, pelo que eu vi, Estevão ele se entregou verdadeiramente a Cristo. Ele estava ali defendendo a Cristo, mas as pessoas ele não queria acreditar, tampava os ouvidos, não queria ouvir, achava que isso era mentira. Eu passei por isso no tempo da faculdade. Antes eu tinha uma célula na faculdade, chamava Hipócrita. Muita gente me chamava de hipócrita. Não vai durar nem um mês, nem 2 meses. Isso é uma falsa crente, isso, aquilo. Mas eu estava lá. E Deus ele me fez me lembrar a minha história lá naquela faculdade. E às vezes não tinha ninguém, mas estava lá, eu e o Espírito Santo, clamando por vidas. Tantas noites que eu me ajoelhava dentro de sala, gritando, clamando: Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Deus, tenha misericórdia, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão, quando ele fazendo essa oração, me lembrou também de Jesus. Jesus, quando foi entregue lá naquela cruz, ele fez a mesma oração. Deus, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. E nós? Será que a gente está agindo da mesma forma? Será que você está disposto a se entregar a sua vida por Cristo? Será que você está levando o Evangelho, o amor verdadeiro de Deus para as pessoas? Ou será que você está sendo um crente covarde? Hoje em dia tem muito crente covarde, muito crente mimimi, Nutella. Eu, quando era adolescente, eu me tacava lá para o universitário para evangelizar o povo de lá, no meio do sol quente, mas eu ia. Conhecia ninguém, mas eu estava lá com meus amigos, evangelizando. Hoje em dia, as pessoas querem saber de sair, querem bater papo, mas aí, a palavra, onde que estão? Sabe, quando Deus perguntar para a gente, quando Ele mostrar, cadê as suas mãos, cadê as vidas, cadê as suas obras? Será que eu estou fazendo a minha parte nesse lugar? Será que estou levando o Evangelho assim como Estevão levou? O Estevão, ele era cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo. E aqui ele fala que Deus ele fala para Moisés: vá, eu já te dei autoridade. Você já é mais do que abençoado. Vá, e Deus fala com você: eu já te dei autoridade. Abre a tua boca, profetiza. Abre a tua boca, clama. Abre a tua boca, espalha o amor de Deus sobre a vida das pessoas.
E Estevão, ele sacrificou a sua vida por amor, por algo maior. E será que a gente está sacrificando? Será que você está se entregando verdadeiramente a Jesus por esse amor? Ou você está fazendo que nem o povo de Israel, fazendo ídolos? Será que você está adorando outros deuses? Que tipo de Deus que você está adorando? O Deus vivo? Ou outros deuses que você está nas mentiras? Não sei, nas coisas que não convêm a Deus. Mas a gente acha que ídolo é só aquele negócio assim. Não, ídolo não é só isso. Será que você está ouvindo música que vai totalmente ao contrário da palavra de Deus? Porque tem umas músicas que só o sangue de Jesus tem poder. E esse povo, ele não compreendia o amor de Deus, ele não entendia. E ele começaram a fazer esses ídolos. E Deus, ele ficou muito chateado. E às vezes as nossas atitudes, a gente nega Jesus e Deus, ele fica muito chateado com a gente. E tem gente que vai ficar infeliz, porque você tomou uma atitude de entregar a sua vida por Cristo. Eu fui muito criticada pela minha própria família. Minha própria família me chamava de demônio, me chamava um monte de coisa. E eu estava iniciando a ficar mais firme na igreja e veio essas palavras e eu fiquei muito abalada. E eu lembro uma vez que lá na cela da Andréa, acho que até os pastores estavam, tinha um monte de gente na roda. Eu fiquei tão abalada e eu senti expor isso, né? E eu comecei a chorar porque doeu, porque é da própria família. E não é fácil levar o Evangelho de Deus. E naquele exato momento, eu entendi que o Satanás estava furioso. Porque ele não quer que eu me entregue a minha vida a Cristo. Ele não quer que a gente se renda. Ele não quer, ele fica furioso. E Satanás, o que ele quer mais é te destruir. O que ele quer mais é te afastar da presença de Deus. Mas para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. E queridos, Deus, ele deu ousadia para nós. Assim como a vida de Estevão, ele deu ousadia. Deus, ele deu espírito de ousadia e não de medo. Vá sem medo, sem entrega, sem medo. Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele falou: mestre, eu quero ir com você, eu estou aqui, eu estou disposto. E Jesus falou o quê? Só vem. E Jesus está aqui, só vem, eu estou aqui. Eu não consigo, não posso, está difícil. As pessoas estão me criticando, estão me julgando. E você está ouvindo a quem? A voz dos homens ou a voz de Deus? E Jesus só diz: vem. E Pedro foi. E quando Pedro olhou para aquela tempestade, ele afundou. E assim como nós, quando a gente olha pelas dificuldades, pelo julgamento dos outros, o que eles vão dizer, o que a nossa família vai dizer, o que as condições financeiras vai dizer, mas Cristo só fala: vem, só vem, porque eu estou aqui contigo. Eu já te dei autoridade, eu já te dei ousadia. O que você mais quer? Eu já te dei sabedoria, basta você pedir. Deus, ele já nos deu. E Estevão, ele compreendeu isso. Ele era tão cheio do Espírito de Deus, cheio, e Deus, ele quer derramar isso nas nossas vidas. E quando as pessoas veem vocês, olha, aquela pessoa é diferente, ela tem um olhar diferente, ela tem uma linguagem diferente. E que as pessoas possam ver o brilho, a luz de Deus sobre você. Assim como Estevão era o cheio do Espírito Santo. E o que você está falando diariamente? Será que você está falando do amor? Será que você está
evangelizando, porque Estevão era um evangelizador também, né? Ele evangelizava, ele pregava a palavra, ele estava ali. E nós, né? O que está saindo pela nossa boca? Será que é palavras de vida ou palavras de morte? E quanto nós estamos dispostos a morrer por Cristo? Não é fácil. Pedro, ele falou que não era digno de morrer na mesma posição, né? Mesmo jeito que Jesus morreu. E Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E essa história de Estevão é para nos motivar todos os dias a se lembrar a palavra de Deus. E Deus, ele usou a vida de Moisés, Deus usou a vida primeiramente lá de Abraão, quando tudo começou. Quando Abraão achava que nem ia ter mais descendência, não ia ter filho, estava demorando. Mas Deus, ele honrou com o tempo certo, na hora certa. E aqui, quando Estevão quando ele morreu, né, ele se ajoelhou e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. Será que a gente está falando isso, né? Será que a gente está colocando nossas orações? Ou você está retrucando ou julgando os irmãos? Ah, isso mesmo, apontando o dedo. Não, irmãos. Se ajoelhe, porque ele não sabe o que fazem. Que a gente possa ter um olhar de compaixão e não de julgamento. Amém? E fique de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Que a partir de hoje, que você possa ser consumido pelo poder do Espírito Santo. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Jesus está aqui dizendo: só vem. Vem que eu estou aqui. Eu quero te usar. Eu quero que você seja minha boca. Eu quero que você seja minha boca. Se entregue como Estevão se entregou. E esteja disposto. A nossa vida não é fácil. Mas Deus, ele está com a gente. Ele é a nossa provisão. Ele é nosso guarda. Deus é o nosso refúgio. De onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem dele. Que Deus vem encher de fé. Mesmo que nossa fé esteja tão pequena, assim como o grão de mostarda, mas Deus, ele jorra todos os dias fé, misericórdia. Que possamos ter compaixão às vidas, amor às vidas. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós estamos aqui não para julgar, mas ser a diferença. Seja a diferença na vida de alguém. Seja o alívio na vida de alguém. Tem pessoas que estão precisando da sua ajuda, de uma palavra, de um abraço, de um acolhimento. Que você possa ser a boca das nações. Deixe Deus te usar. Assim como Estevão, cheio do poder, cheio da glória do Senhor. Em nome de Jesus.